vocês acham? Pode ser? Porque a questão que eu levanto é a seguinte: o movimento espírita no Brasil inteiro já tem se debruçado sobre a questão de se a Gênese, em sua 5ª edição, é ou não a Gênese feita por Kardec. Já há um consenso e um entendimento claro, inclusive no mundo inteiro, de que não é, e está se partindo agora para a restituição da primeira versão. Mas eu fiquei preocupado de, aqui no Brasil, ver algumas declarações de pessoas dizendo assim: mas o que importa? Quem sabe esse conteúdo ainda não é nem melhor, talvez seja melhor do que o que Kardec fez. Foram apenas uns detalhes que se alteraram, não é algo importante. Isso me preocupou muito, porque quando chegou o trabalho da Simone Privato, demonstrando por fatos que a Gênese, na sua 5ª edição, foi alterada e não foi por Kardec, eu já venho num processo de pesquisa há mais de 10 anos, justamente a respeito do conteúdo. Eu tinha a intenção de apresentar isso no livro Revolução Espírita. Eu não apresentei porque eu tinha um conteúdo avançado com relação ao conteúdo, o que é que alterou e o que isso prejudica, mas não com as provas suficientes para demonstrar que não foi Kardec, porque não era esse o foco da minha pesquisa. Então eu preferi não publicar no livro Revolução as informações a respeito da alteração da Gênese. E continuei a pesquisa quando, para minha surpresa, chegou o livro que foi escrito por uma diplomata brasileira, Simone Privato, que atua na diplomacia brasileira em Montevidéu, mas ela corre a América Latina já há 20 anos fazendo palestras a respeito do Espiritismo. E ela empreendeu uma pesquisa para demonstrar, por meio de documentos, que não poderia ter sido Kardec quem fez as alterações na 5ª edição. Então, as duas coisas se somaram, né? Uma prova definitiva. E eu acho que o importante para todos nós é compreender com profundidade o que foi alterado e por que foi alterado. E esse porquê envolve, assim, o que perdemos. O que perdemos dos trechos que foram suprimidos da Gênese 3 anos depois que ela foi escrita. Então, a minha proposta aqui é a gente estudar com profundidade, com dedicação, qual o prejuízo da adulteração. O que é que perdemos? E já adiantando, digo o seguinte: o que se alterou com maior profundidade foi a teoria moral espírita. Será que tem alguma importância em alterar a teoria moral espírita? O que vocês acham? Um dos grandes problemas de se alterar a teoria moral espírita, eu já lhes digo, ela está esquecida. Alguém aqui conseguiria me resumir em uma frase o que diferencia a proposta moral espírita da proposta das religiões formais? Quem aqui na infância recebeu uma orientação moral da igreja? Levanta a mão para mim. Todos. Aí eu pergunto a vocês, depois de conhecer o Espiritismo, o que muda para nós na teoria moral? Então, mas como resume isso? Sintetiza. Tirou a culpa das costas. Oi? Tirou a culpa. Então, tirou a culpa e colocou o que no lugar? A busca pela evolução. Então, esse é um conceito fundamental. Mas os detalhes dele é que são importantes. Por exemplo, qual a relação que eu tenho com vidas anteriores? Qual a relação que eu tenho com o conceito de liberdade? Porque a igreja vai dizer o seguinte: é a partir da concessão da liberdade que o homem erra. A partir da concessão da liberdade é que o homem erra, porque até então
ele seguia as diretrizes divinas. Então, esse conceito vai colocar em oposição o quê? De um lado, a lei divina e do outro, a liberdade. Como é que você sente isso? Qual a relação entre a liberdade e a lei divina? Você acha que muita liberdade faz o homem se perder? O que vocês acham? Veja, a sensação que nós temos de que o castigo é que resolve a questão moral, tem origem na teoria moral da igreja. Quando a gente olha para a nossa sociedade e fala, está faltando castigo, nós estamos relacionando o comportamento adequado com o castigo. Essa relação entre comportamento adequado e castigo é uma relação que a gente pode falar na teoria moral de comportamento heterônomo. Eu vou respeitar a lei que estão me impondo para não sofrer castigo e ser aceito. Seria o correspondente a ter uma recompensa. Esta relação, esse raciocínio, eu obedeço, né? Pense o seguinte: no fundo, você mesmo, na sua consciência, o que você espera da vida? O que você está esperando da vida? As escolhas que você faz, você espera o que disso? Você espera alguma coisa? Por exemplo, você passa pela sua cabeça, puxa, eu gostaria tanto de me adequar a uma moral que me permita ir para um lugar melhor depois que eu morrer. Ou a gente pensa assim, olha, eu gostaria de ter uma vida que me permitisse não ir para um lugar ruim depois da morte. Já passou isso pela sua cabeça? Já? Vocês estão fazendo um sim assim, bem devagarzinho assim. Veja se isso não é um móvel que nos toca, porque também esse sentimento está relacionado com a doutrinação que a gente vem recebendo das religiões do passado. Isso não é nesta vida. Eu perguntei aqui quem recebeu a orientação, essa orientação na infância, né? Quase todos. Mas há quantas vidas a maioria recebe essa orientação? O Espiritismo é de 1850, né? Quantas vidas podem ter havido de lá para cá? Se a gente considerar um primeiro contato aqui, né? Na Terra, vamos dizer assim, o início. Pouquíssimo, não é? Então, praticamente todo mundo teve uma orientação que se baseia nos dogmas há milhares de anos. Essa mudança, então, não é fácil. E essa mudança só vai ocorrer se nós fizermos um exercício racional, pensar sobre isso. E o que eu proponho para vocês hoje, se vocês aceitarem, é que a gente raciocine sobre os pressupostos que nós adotamos com relação à moral. E que a gente analise o que é que a proposta espírita ofereceu, para que a gente possa compreender as diferenças e fazer uma escolha. O que vocês acham? Bom? Vocês não falaram bom com entusiasmo. Posso mudar o tema? Se vocês quiserem, eu mudo o tema. Eu sei fazer uma moqueca muito boa. É vegetariana, mas é muito boa. Vamos lá, vocês vão compreender onde que eu quero chegar. Uma das coisas importantes do que nós vamos ver hoje é o seguinte: qual é o contexto na França da chegada do Espiritismo? Ele foi aceito? Ou ele sofreu rejeição? O que vocês acham? Rejeição? Então, como é que Kardec conseguiu propor e implantar o Espiritismo? Então ele teve que se bater com as ideias? E como é que ele escreveu o livro e em um ano já estava
em contato com centenas de centros de pesquisa. Não tem alguma coisa errada aí? Como que ele encontra uma sociedade refratária e as edições se esgotaram e ele lança a Revista Espírita e já há uma estrutura de centenas de centros em contato com ele num desenvolvimento pleno da doutrina? Se ele encontrou uma sociedade refratária, não tem alguma coisa errada aí? O que vocês acham? Oi? Curiosidade. Então, será que por curiosidade, veja, você já se deparou com o conteúdo do Livro dos Espíritos, como ele é estruturado, como ele entra em questões profundas? Aquilo tudo saiu da onde? De uma cabeça genial eu fico mais em dúvida, se isso fosse verdade, quem que é mais genial, os Espíritos ou Kardec? Porque a complexidade e a estruturação das perguntas é de algo que, como que alguém faz isso em alguns meses? Diga. Então, isso sim. Exato. Mas veja assim, se ele fez por esse método, você não chega em poucos meses, como ele chegou, com uma obra pronta, tão complexa. Ele recebeu ajuda, né? Então, ele tinha um método já. Mas veja, ele fez o método, ele elaborou as perguntas, ele dialogou, ele conseguiu as respostas e criou aquele mundo de informações da doutrina, enquanto que a sociedade era refratária. Recebeu ajuda, né? Eu estou colocando na cabeça de vocês só dúvidas, mas nós vamos buscar respostas. Diga. A gente está deixando isso que eu penso, normalmente essa é a interpretação, mas a gente vai deixar tudo na mão ou dos espíritos ou de Kardec, porque ele teria que ser um grande gênio ou ele teria que estar muito receptivo ao que os espíritos estavam todos dizendo. Veja, a gente fica nesse dilema. O que eu vou mostrar para vocês é que não foi nada disso que aconteceu. Nada disso ocorreu. A visão que nós temos da sociedade da época de Kardec é equivocada. A gente olha para a época de Kardec e vai dizer o seguinte: a sociedade estava dominada pela religião e a universidade pelo materialismo, não é isso? Mas isso é a condição que a gente vive hoje. Será que foi essa a condição que havia na época de Kardec? Será que Kardec ele estava lutando com a igreja para propor uma nova igreja? E na luta com a universidade, ele está propondo, olha, eu quero que o Espiritismo seja uma ciência, mesmo que vocês não aceitem essa briga? Sim ou não? Então qual foi? Qual foi o embate de Kardec com a universidade? Vocês estão me olhando com uma cara de quem fala, que raio de coisa está acontecendo aqui? Olha, gente, se a gente não mergulhar nossa cabeça em dúvidas, você não tem nenhum impulso para encontrar a resposta. Quando você fica numa condição de normalidade, tá tudo bem, estou entendendo, está tudo certo, é uma falsa normalidade. O espírito, a condição natural do espírito é ser inquieto. Você tem que olhar para as coisas à sua volta e mergulhá-las nas dúvidas. Isso não traz insegurança, isso aponta caminhos. Então, se a gente olhar para o Espiritismo da forma que sempre olhamos, ele não vai mudar nada, não vai mudar uma linha. E eu faço uma pergunta bem objetiva: vocês acreditam que hoje a condução que se faz da interpretação da doutrina espírita está adequada? Está satisfatória? O que vocês acham? Na média? Na média? Na média. Na média. A média Nem não. na média, nem na média. Eu fico até com medo da sua proposta de média. Porque a média não salva muita coisa, né? Então veja. O majoritário é diferente do minoritário. Mas pense assim, em qualquer área da vida, se você fica passivo, as coisas não mudam. E nós aqui, se alguém aqui está satisfeito com a interpretação atual da doutrina espírita, só para eu saber como estamos aqui nessa sala. Se alguém estiver satisfeito, levanta a mão. Você com a sua cabeça ou levanta a mão? Só com a sua cabeça. Veja, eu acho que ninguém está satisfeito. Talvez até os satisfeitos estão insatisfeitos.
Então, é em cima dessa perspectiva que eu estou propondo aqui para vocês. Será que se a gente ficar dócil diante disso, vai mudar alguma coisa? E o que é não ficar dócil? Qual o caminho? O que pode causar mudança? Sabe qual é o único caminho para causar mudança? É a reflexão. Se a gente não parar para pensar, peraí, o que é que estamos falando? O que estamos ouvindo? E o que foi? Se a gente não fizer esse conjunto de perguntas, sendo que atualmente o mais importante é o que foi. Então, veja, o que é que estava acontecendo no século XIX na França, em Paris, quando Kardec fez o seu trabalho? É essa a pergunta. E é isso que eu proponho trazer para vocês. Vocês acham ou não que é um bom caminho esse? Estão gostando da ideia? Vamos lá? Porque, veja, eu chegar aqui e dar uma série de frases prontas, eu vou embora e vocês vão depois falar, puxa, que bonitinho, né? Que coisa legal, né? E ninguém vai lembrar mais na semana que vem do que eu vim trazer. O que eu quero fazer é o seguinte, vamos juntos buscar a resposta. E a conclusão, vamos chegar juntos nela. E para isso eu preciso da seguinte dinâmica. Eu preciso para que a gente faça um trabalho conjunto, que vocês, durante todo o nosso trabalho aqui, participem. Tá certo? Não vai ter pergunta no final. E outra, vamos todos juntos. Então, aquele que tenha uma dúvida ou não compreendeu o que eu apresentei, levanta a mão, faz a pergunta, participa. Não tem dúvida boba. Não tem dúvida errada ou desconsiderada. A sua dúvida é a mais importante que existe. Tá certo? Vamos fazer assim? E aí, nós vamos ter que fazer uma outra coisa que não estamos muito acostumados. Nós vamos ter que pensar. Eu não vou ficar falando aqui e vocês ouvindo. Nós vamos pensar juntos para concluir em cima dos fatos que eu vou apresentar. Tá boa essa dinâmica? Vamos lá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar como fio condutor dessa procura, dessa busca, o que ocorreu com a Gênese. Quem aqui não está sabendo nada a respeito das mudanças que foram feitas na Gênese? Levanta a mão. Então temos um bom contingente de pessoas que não estão sabendo nada, né? Então vamos já trabalhar isso, né? A questão é a seguinte. Surgiu uma grande dúvida do que ocorreu entre a primeira edição da Gênese e essa data está errada, e a denúncia por Henry Sousa. O que nós vamos trabalhar aqui? O que ocorreu entre a primeira edição da Gênese e a quinta? O que significa isso? Por que eu estou falando dessa questão? A quinta edição da Gênese é a Gênese que foi traduzida para todos os países. Então, desde a primeira tradução aqui no Brasil, que foi feita na sociedade acadêmica, lá atrás, no início do movimento espírita brasileiro, aquela edição, ela foi uma edição já da oitava. E era o início do movimento espírita brasileiro, né? Vocês tiveram acesso a essa edição? Vocês chegaram a ver? A da... Oi? Você chegou a olhar? Você leu a introdução daquela Gênese? Não leu. Então veja, tem um exemplar disso na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, da primeira edição em português. Na introdução, quando você vai lendo, ela está escrito assim: nós da sociedade acadêmica tomamos a decisão de publicar a obra Gênese na íntegra, afastando, recusando o pedido de alguns participantes da sociedade acadêmica que se orientam pelo livro Os Quatro Evangelhos de Lustang e queriam fazer alterações no texto de Kardec. Deixamos claro aqui que recusamos essa ideia e estamos publicando na íntegra como Kardec a escreveu. Gente, imagina, é o começo do Espiritismo no Brasil, você está publicando uma obra de Kardec que vai ao público e você coloca na introdução um alerta desse. Quando você coloca na introdução um alerta desse, é porque o problema foi grande, concorda? Então veja, no início do movimento espírita no Brasil não havia FEB, não havia nada disso ainda, havia sociedade acadêmica. A sociedade acadêmica ela comportava uma série de pessoas de vários centros, dentre eles tinha uma minoria que aceitava as ideias do Lustang e queriam alterar a Gênese. Só que eles queriam alterar a Gênese que já tinha sido adulterada. Então veja a gravidade.
O que ocorreu foi o seguinte: a quinta edição. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Por que a Gênesis? E não outra obra? Por causa do início, da origem? Por que eles publicaram? Por que esse corte existe com a Gênesis? Por que esse corte foi feito na Gênese? Somando duas coisas. Primeiro, Kardec estabeleceu as suas conclusões a respeito da teoria moral neste livro. A teoria moral espírita, muita gente pensa que ela está no Evangelho, né? Não, ela está na Gênese. A conclusão de Kardec a respeito da teoria moral espírita se deu na Gênese e no Céu Inferno. Então, na época que Kardec escreveu, quem não concordava com a teoria moral que Kardec estava apresentando, rejeitava justamente a Gênese. É isso que eu vou trazer para vocês aqui. O contexto do movimento espírita, na época do lançamento da Gênese, era um contexto em que uma minoria contestava as conclusões que Kardec estava dando para o Espiritismo. E que conclusões eram essas? Kardec caminhava para a moral da liberdade. Justamente o que nós estamos discutindo aqui. Kardec estava chegando à seguinte conclusão: os espíritos estão dizendo que a moral não se estabelece por castigo e recompensa, ela se estabelece a partir da liberdade do ser humano. E aí ele foi estudar com profundidade o livre-arbítrio. Aonde? Na Gênese. Então esse livro é fundamental para a gente entender para que caminhos que a moral espírita toma. Essa diferença que você cogita quando lhe fiz a pergunta, o espiritismo é uma moral que não tem culpa, é uma moral. Essas ideias, elas foram estabelecidas com toda a grandeza na Gênese, com base na psicologia. É o que nós vamos ver agora. Então vejam, há um livro de Simoni Privato que traz todas as referências e documentos para demonstrar para a gente que a quinta edição, que foi ampliada, aumentada, alterada, foi feita depois da morte de Kardec, 3 anos, sem a supervisão dele, sendo que todas as edições que ele havia feito em vida são idênticas. Essa é a premissa. E eu vou pedir para vocês a seguinte licença: eu vou apresentar esses fatos, mas eu não vou me alongar neles, porque senão a gente não entra na teoria moral, que foi a proposta inicial que eu fiz, tá certo? Porque se eu ficasse agora trabalhando só a questão da adulteração, nós vamos levar o seminário inteiro. E aí eu queria trabalhar assim: o que foi alterado e por quê? Que eu acho que é mais profundo. Tá ok? Então veja. Vocês percebem aqui uma coincidência aqui da tipografia? A primeira edição que foi feita por Kardec, ela foi reeditada de forma idêntica nas outras 3. Quando você folheia o livro, você vai ver que até as manchinhas de uma página estão nas outras edições iguais, ou seja, foi utilizada a mesma matriz, as mesmas placas que foram utilizadas para imprimir a primeira, foram utilizadas para imprimir as outras todas. Essa que é uma questão muito interessante, porque na época, quando foi isso depois da morte de Kardec, uns 10, 15 anos, quando começaram a se questionar que essa edição não seria original, falaram: não, mas Kardec mudou na terceira. Está escrito na Revista Espírita. Mas hoje a gente tem acesso a todas as edições. E a terceira é igual à primeira. Então, algumas pessoas estão até falando assim: se não for a tradução da quinta, que é alterada, qual seria a edição mais recomendada? O que vocês responderiam? Qualquer uma, porque são iguais. Na verdade, só tem uma edição, que é essa. Essas aqui são reimpressões nos termos atuais, não são edições. Então nós temos uma edição e 3 reimpressões. Qualquer uma das 4 que você vai pegar são todas iguais. O que acontece? Na época, para você fazer a impressão de um livro, você precisaria pedir autorização do governo para você poder imprimir aquele conteúdo, porque era uma ditadura. Então, você não podia imprimir nada, nem fazer nenhum texto que tivesse qualquer crítica ao governo. Para que isso fosse garantido, tinha como se fosse uma censura. Então, eu escrevi um livro, então você tem que ir lá no governo, apresentar o conteúdo, eles vão ler o conteúdo, se for aprovado, eles dão essa declaração. Eles dão a autorização, digo.
Desculpa, aqui eu estou falando errado, né? Eles dão autorização. Com essa autorização, você vai na gráfica. Quando você vai na gráfica, eles vão ter que registrar a impressão. Porque aí o governo tem um controle sobre tudo que foi pensado e publicado na França. Então, sem você ter autorização, você não tem o direito de publicação. E isso era controlado no governo e na gráfica. Então, aqui nós estamos com a autorização de impressão de 69. 4 de fevereiro de 69. Por que isso é importante? Porque essa autorização aqui, que foi pedida por Kardec para impressão, em 4 de fevereiro, ela se refere à 4ª edição. Então, o que acontece? Kardec recebeu autorização do conteúdo da primeira e depois foram sendo feitas as reimpressões. Quando foi que Kardec morreu? Quem sabe dizer? Março de 69. Então, veja, ele pediu a 4ª edição em 4 de fevereiro. Então, ele pediu essa 4ª impressão, a autorização dela, e foi impresso depois. Então, nesse período, foram 4 edições. O que aconteceu? Depois da morte de Kardec, nós tivemos o que foi chamado o Ano Terrível. O que aconteceu? Crise econômica, revolução, invasão da cidade de Paris, né? Tomada da cidade de Paris, barricadas nas ruas, a cidade tomada e ao mesmo tempo passando por uma revolução popular. Então isso fez com que os anos de 70 a 71 parassem na França, nada ocorreu. Isso coincidiu com a morte de Kardec, ou seja, o movimento espírita simplesmente parou, não se fez nada. Quando foi que se retomou? Em 71. E em 71 vai assumir a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas o Lemarie, Pierre Gaëtan Lemarie, que foi um ex-médio da Sociedade Parisiense, e o Delian, que era o que havia assumido após a morte de Kardec, renunciou nessa data, em 71. E o Lemarie tornou-se, nessa data, acionista, secretário-geral da revista e administrador da Sociedade Anônima. Então, quem assumiu a partir de 71 foi esse senhor, o Lemarie. E sob a sua administração é que foi publicada essa edição aqui. Veja aqui. 5ª edição, revista, corrigida e ampliada. Olha para mim na capa e me diz de que ano que é essa edição. Não tem, né? Ela foi publicada sem ano. E isso foi uma das causas dos problemas dos pesquisadores. Nós estamos lidando com de que ano foi isso? Quem publicou? Que ano? Como foi publicado? Isso gerou uma série de dúvidas, né? Porque ela já foi publicada na sede nova, tá vendo? Livraria Espírita. Não foi publicada como nas edições de Kardec, né? Essa instrução aqui da publicação e do local, ela foi alterada para o novo, que eram as condições, era o local onde se exercia a doutrina espírita novo. Se você pegar uma página anterior, tem, por exemplo, o busto de Kardec, tudo que foi vendido depois dos anos 70. Então, essa edição não configura uma edição antiga. Quando isso foi questionado, falava assim, não, mas Kardec, a gente só está fazendo uma reimpressão da alteração que foi feita na terceira. Mas quando a gente pega as 4, a gente sabe que não teve terceira alterada. Então gerou uma grande confusão aqui, porque, peraí, quando que foi alterada? Se não foi na terceira, se a terceira é igual à primeira, a 4ª também, que foi pedida em fevereiro de 79, então quando foi feita a 5ª? Essa que é a questão. A conclusão que nós vamos chegar a respeito disso é o seguinte: o ano da publicação dessa edição 5ª foi 1872. Isso, a gente já tem os registros do pedido de novo conteúdo. Nós temos o registro de pedido de impressão. E tudo isso ocorreu em 1872. Bom, até aí é o que está sendo divulgado no movimento espírita. Então veja. Kardec publica o livro, faz 4 edições, todas iguais, morre, passa 3 anos,
é publicada uma nova edição em 1882. No Brasil chegou até a quarta, nós tivemos acesso? Não, porque quando o primeiro grupo espírita decidiu fazer a tradução, já estava na oitava. E a sexta, sétima, oitava, dali para frente, todas foram da quinta. Segunda questão, todo mundo que pedia para traduzir a obra de Kardec, o Lemarie dava licença da quinta edição. Então no Brasil se difundiu. Só houve uma exceção na Espanha, que um pesquisador, Colavida, que ele era muito ligado a Kardec, um divulgador assim, muito consciente, muito ligado a Kardec, ele já havia feito a tradução antes de acontecer isso. Então a única que a gente tem que foi fiel foi essa. E tem uma curiosidade muito interessante, que um escritor americano, ele se interessou pela obra de Kardec. Ele era escritor, tinha muitos livros, e ele faz um prefácio muito estranho. O prefácio é assim: eu tive contato por meios mediúnicos com espíritos ligados a Allan Kardec, e eles me disseram: restitua a palavra de Kardec. E eu me debrucei então sobre a tradução para poder fazer isso com afinco. E ele traduziu da primeira edição e publicou isso em inglês. Então é um fenômeno isso, não é? Por que ele faz uma coisa dessa? Ficou incompreendido, porque quando ele fez isso, não havia ainda, não se sabia da adulteração. Então tem um monte de coisa aí no passado que a gente precisa remexer, que é bastante interessante. Paulo, qual é o nome do escritor desse livro em inglês? Eu tenho ele aqui, Colville. E Colavida é o espanhol. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou parar com esse assunto. Vocês conseguiram entender a questão? Quinta edição adulterada, e foi feita em 1800, e até por aí a conversa acaba aqui. É disso que está se falando. O que eu vou propor para vocês, e que é um material novo, é o seguinte: o que ocorreu entre 1872, Kardec não havia morrido em 69, 72, assume o Lemarie, não houve a denúncia. A denúncia vai ser em 1884. Então perceba, o movimento espírita não lidou com a adulteração da Gênese entre 72 e 84. Quantos anos são? 12 anos. Aí eu pergunto para vocês, o que ocorreu nesses 12 anos? Vocês sabem o que ocorreu? Não sabem? O que ocorreu entre 72 e 84?